Fala galera do Cine Pop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de Drop, Ameaça Anônima, um novo suspense de Christopher Landon que chega aos cinemas brasileiros amanhã, 10 de abril. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. So, how's this date going? Christopher Landon ganhou uma notoriedade muito significativa no cenário do entretenimento por reviver o gênero do terror, aliando com incursões sci-fi ou incursões de comédia, como a gente viu em Freak, No Corpo de um Assassino, ou então em A Morte te dá Parabéns, cujo terceiro filme já está confirmado. Mas agora ele retorna aos cinemas com um suspense psicológico à la Alfred Hitchcock que se chama Drop, Ameaça Anônima. O filme acompanha Violet, interpretada pela Meghan Fahy, que é recém-saída da segunda temporada de The White Lotus, que sofreu um trauma enorme ao estar num casamento extremamente tóxico, no qual ela quase morreu. E ela resolve manter os detalhes desse trauma para ela mesma à medida que ela começa a trabalhar com pessoas que sofreram abuso físico, psicológico e sexual doméstico com seus respectivos parceiros. Depois da morte do ex-marido, ela continua dentro desse trauma até ela resolver dar uma chance para um cara chamado Henry, que é interpretado pelo Brandon Sklenar, que ela tá cozinhando, por assim dizer, faz 3 meses, e a irmã dela apoia ela a sair nesse encontro, a voltar a viver e a entender que nem todo mundo é o ex-marido dela. Então a Violet encontra o Henry num restaurante super chique, praticamente 5 estrelas. Só que no começo do jantar, quando ele chega e eles vão pra mesa que ele reservou, ela começa a receber mensagens anônimas e muito estranhas através do AirDrop, que é um aplicativo do celular. E as mensagens começam a se tornar cada vez mais perigosas, porque a pessoa anônima que tá mandando essas mensagens pra ela está no restaurante. E à medida que essas mensagens vão ficando cada vez mais perigosas, cada vez mais mortais, essa pessoa anônima pede pra que a Violet destrua um cartão de memória que está na câmera do Henry, porque ele é um fotógrafo que trabalha com o prefeito da cidade. E também pede para que ela coloque um veneno na bebida dele para que ele morra. E, obviamente, ela vai ser a principal suspeita, porque a pessoa anônima provavelmente está no ponto cego de todas as câmeras do restaurante, mas estão pegando ela e vão pegar ela colocando o veneno na bebida. E ela começa a entrar em uma espiral do que fazer, ela pensa em ligar para a polícia, só que essa pessoa tem um contato que invade a casa da Violet e ameaça não apenas a irmã, mas como o filho dela, que está sob os cuidados da irmã. E ela não sabe o que fazer, ela tenta chamar ajuda, ela tenta pedir ajuda para todo mundo lá, de forma que essa pessoa anônima não saiba, só que ela não consegue sair desse beco sem saída, e é a partir daí que o filme começa a ganhar mais momento e se transforma em um dos melhores filmes do ano por não se levar a sério e por ter plena noção de que não vai reinventar esse gênero. Christopher Landon constrói uma narrativa muito sólida, em que ele pega elementos de inúmeros cineastas bastante famosos. A gente tem, como eu falei no comecinho do vídeo, uma bela menção aos filmes do Alfred Hitchcock, que é o mestre do suspense. Até mesmo alguns ângulos, alguns jogos de câmera remontam aos filmes do Alfred Hitchcock. A gente também tem muitas referências ao Brian De Palma, não apenas pela paleta de cores, que é pautada no vermelho, para demonstrar tanto a sensualidade entre os dois, entre o Henry e a Violet, cujos atores nutrem de uma química muito sólida e que engolfa a gente do começo ao fim. E também por ângulos um pouco mais ousados que fogem do padrão dos filmes de suspense. E o Christopher Landon constrói essa atmosfera em que um lugar extremamente comum, com pessoas completamente comuns, se tornam suspeitos. E a Violet, que acabou de voltar a viver a vida dela de fato ao sair nesse encontro, ela percebe que ela não está segura e ela pode estar no mesmo caminho em que ela estava quando com o ex-marido. E ela percebe que ela precisa fugir disso porque ela não aguenta mais ter outro trauma. E dentro desse espectro, a Meghan Fahy faz um trabalho simplesmente esplendoroso e fabuloso. Eu acho que é o melhor papel da carreira dela, e se não for, talvez esteja pau a pau com o papel dela em The White Lotus, pelo qual ela foi indicada ao Emmy, inclusive, uma curiosidade. E ela não se rende ao melodrama, ela não se rende a exageros, ela concentra tudo no olho e em expressões faciais que são muito fluidas. E é claro que nem todo o sucesso do filme aconteceria se não houvesse a química entre a Meghan Fahy e o Brandon Sklenar, que faz o Henry. Ele tá num
arco um pouco mais introspectivo, um pouco mais constrito, mas ele também entrega uma ótima atuação e os coadjuvantes, e até mesmo os figurantes que aparecem no filme também entram nesse jogo que o Christopher Landon constrói e tudo funciona. É claro que quando a gente chega no terceiro ato tem uns escorregos, não dá pra não falar sobre isso, porque o terceiro ato parece muito ocasional, muito Deus Ex Machina, e um tanto quanto exagerado, que vai de encontro ao tom do filme, né? Que é um tom mais intimista, um tom mais claustrofóbico, por assim dizer. E até mesmo labiríntico, se a gente pensar na estrutura do restaurante. Mas isso não afeta a nossa experiência no filme. Ele tem 1h30 praticamente, então passa muito rápido. E tem um ritmo que vai crescendo e não se perde em nenhum momento. A única falha seria o terceiro ato, mas eu não acho que isso vai estragar a experiência de ninguém. E é claro que, além das questões técnicas da direção e do roteiro, né, a gente tem uma trilha sonora muito bem arquitetada pelo Bear McCreary, que já trabalhou em O Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder. Então ele constrói uma trilha sonora que é bem convencional, ela é bem tétrica, usa algumas cordas dissonantes e vai aumentando nos momentos de suspense, né, é claro. Mas é bem prática, então não existe uma ousadia aqui, mas funciona dentro do espectro do filme. E a fotografia do Mark Spicer também mergulha em algumas ousadias, em algumas coisas inovadoras que não inovadoras no sentido de inéditas dentro do gênero, mas inovadoras dentro desses últimos filmes do gênero que vem saindo. E eu acho que ele consegue acertar em boa parte dos pontos, porque dialoga com as referências que o Christopher Landon traz pra cena. E, no geral, Job, Ameaça Anônima é um ótimo filme, é uma grata surpresa que conta com atuações fabulosas e que deixam Megan Fahey e Brandon Sklenar brilharem do começo ao fim. Lembrando que o filme chega aos cinemas amanhã, no dia 10 de abril. Vão conferir, voltem aqui que eu quero saber o que vocês acharam. E muito obrigado por assistirem. Até a próxima.